Olá pessoal, tudo bem? Fernando Reis, professor de Química, e na aula de hoje nós iremos falar o modelo atômico do orbital. Esse modelo existe devido a diversas contribuições de inúmeros cientistas. Esses cientistas que pegaram ideias baseadas na física quântica, e o primeiro que nós iremos falar de Niels Bohr, que nós já conhecemos lá do modelo de Bohr, que escreveu aqueles postulados, onde ele dizia que em um átomo só é permitido somente algumas órbitas circulares ao elétron, sendo que cada uma dessas órbitas o elétron apresenta energia constante, e ele escreveu mais outros postulados que nós já sabemos. Ele disse que o elétron ele gira em torno do núcleo em camadas, que são essas órbitas. E ele descreveu que são 7 camadas, a K, L, M, N, O, P e Q, e que cada camada possui uma quantidade máxima de elétrons. A K2, a L8, a M18, a N32, a O32, a P18 e a Q8. Tá bem? Um outro cientista que contribuiu muito foi Summerfield. Summerfield sugeriu que as órbitas seriam elípticas e não circulares, de acordo com Bohr, pois em uma elipse há diferentes excentricidades, gerando energias diferentes para uma mesma camada. E ele também disse que as raias obtidas por Bohr, naquele espectro, na verdade, eram mais finas, e supôs que os níveis de energia estariam divididos em regiões ainda menores, e ele denominou essas regiões de subníveis, os subníveis de energia, que seriam S, P, D e F. Esses subníveis são colocados em ordem crescentes, S, P, D e F, de acordo com a sua distribuição, e cada subnível suporta uma quantidade máxima de elétrons, a S2, a P6, a D10 e F14. Um outro cientista também que contribuiu muito foi de Broglie, onde, baseado no experimento usando fenda dupla, ele descreve o elétron como uma onda-partícula. O que ele quer dizer com isso? É que o elétron apresenta a característica dual, ou seja, comporta-se como matéria e energia, sendo chamado partícula-onda. Então esse princípio é conhecido como princípio dualidade da matéria de Broglie. Então se você vê isso aí na prova, você já dá para associar que quando fala no princípio de dualidade é que o elétron se comporta ora como matéria e energia, ok? Um outro cientista foi Heisenberg. Heisenberg, a partir de uma equação matemática, ele tentou localizar o elétron, alterando sua velocidade ou sua posição. Baseado nessa observação, ele escreveu o princípio da incerteza, onde ele afirma que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição do elétron e a sua velocidade. Então, ou você determina a posição ou a sua velocidade. Um outro cientista também muito importante foi o Erwin Schrödinger, que utilizou de cálculos estatísticos para determinar a posição do elétron, certo? E esses cálculos estatísticos foi baseado numa equação ele desenvolveu uma equação chamada equação de Schrödinger, que esta equação mostra o cálculo da região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron. E que região é essa? É chamada de orbital. Então, o orbital é a região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Vamos imaginar que eu seja um elétron. Qual é a região de máxima probabilidade de me encontrar neste momento? É na minha casa. Então, se eu fosse um elétron, minha casa seria um orbital. E aqui é a equação que ele desenvolveu para fazer esses cálculos. E aí vem um pequeno problema. Os cientistas sabiam que os elétrons circulavam em torno do núcleo, eles estavam em camadas, nessas camadas tinham subníveis, sabiam do comportamento dual do elétron, sabiam que poderiam calcular sua velocidade ou sua posição e também como calcular a região de máxima probabilidade de encontrar um elétron. Então tinha todas essas informações, mas porém tinha um problema. Qual seria esse problema? Era como distribuir os elétrons ao redor do núcleo, certo? E essa distribuição mostrasse realmente as características de reações observadas em nível macroscópico. E aí? Então foi quando surgiu um americano chamado Linus Pauling. Linus Pauling apresentou uma teoria que até o presente momento é a mais aceita para essa distribuição eletrônica. Nessa teoria, ele mostra como os elétrons são distribuídos ao redor do núcleo. Então aí nós temos o conhecido diagrama de Linus Pauling. E vamos montar esse diagrama. Como montar esse diagrama? Então nós sabemos, de acordo com Bohr, que são 7 camadas, a K, L, M, N, O, P e Q.
Cada camada tem respectiva quantidade de elétrons. K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. E aí Summerfield disse que nós temos 4 subníveis, S, P, D e F. O S2 elétrons no máximo, o P6, o D10 e o F14. Então a camada K, se ela tem 2 elétrons, então ela pode ter no máximo um subnível, um S2. A camada L, ela tem 8 elétrons, então eu posso ter no máximo 2 subníveis, o 2S2 e o 2P6. Então, por que 2 mais 6, 8? E assim sucessivamente. A M, 18 elétrons, então eu posso ter 3 subníveis. A N, 32, então terei 4 subníveis. A O, 32, eu terei 4 subníveis. Se você observar, 2 mais 6, 8, mais 10, 18 e mais 14, 32. A camada P, 18 elétrons, então vai ter no máximo 3 subníveis. E a camada Q, 8 elétrons, então terá 2 subníveis. Eu vou fazer uma representação para você saber o que é esse número de amarelo, que está representado aqui de amarelo. Aí depois nós temos os subníveis e os elétrons. Então tá aqui, ó. Esse número de amarelo, à esquerda, é o nível. Então o nível, ele varia de 1 a 7, porque nós temos 7 camadas. Pode ser o nível, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O P, aí seria o subnível. No lugar do P eu posso colocar o S, o P, o D e o F. O X representa o número de elétrons. E o X está atrelado ao tipo de subnível. Se você colocar o subnível S, você tem no máximo 2 elétrons. For o P, no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14 elétrons. Ok? Aqui nós temos 2P6. Qual é o nível? 2. Qual é o subnível? P. A quantidade de elétrons? 6. Então vamos fazer a distribuição do bóron. Vamos colocar em prática. Então o bóron tem 3 elétrons. Então ele vai ter mais de uma camada. Por quê? Porque a camada K, por si só, ela só possui 2 elétrons. Então vamos lá. Então 1S2. Depois vai ser quem? 2S2. Só que você fazendo um somatório vai dar 4 elétrons. Eu preciso de quantos? De 3. Então você tira um elétron. Então você vai ficar quem? 2S1. Vamos pegar o outro átomo, no caso o oxigênio, o número atômico 6. Então vamos lá. 1S2, 2S2. Aí você soma 2 mais 2, 4. Ele precisa de quantos elétrons? Ele precisa de 4 elétrons, beleza? Aí pessoal, desculpa aí, corrijam aí, um pequeno erro. Aí no caso do 2P6 seria 2P4, por quê? 2 mais 2, 4. Aí para 8, 4. Eu coloquei 6 aí, corrijam, é 4. Então seria 1S2, 2S2, 2P4. Já se nós pegarmos o ferro, o número atômico é 26. Então nós temos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vamos somar 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Então, para fechar 26, o próximo subnível seria o 3D10. Só que eu preciso de quantos elétrons? De 6. Então eu tiro 4 elétrons e coloco 6. Então eu tenho um 3D6. Aí é a distribuição eletrônica do ferro, ok? E agora vamos ver duas informações importantes. O que é camada de valência, certo? O que seria a camada de valência? A camada de valência, pessoal, nada mais é que a camada mais externa que um átomo pode apresentar. Aquela que tem o valor de N, o maior valor de N, certo? Então, ou seja, é a camada mais distante do núcleo de um átomo. E lembrando que essa camada é a primeira camada que pode perder elétrons ou a primeira camada que vem a ganhar, ou é a camada que ganha elétrons. Vocês lembram que o átomo pode ganhar ou perder elétron lá em íons? Então ele perde elétron primeiramente ou ganha elétron na camada de valência. Eu vou dar como exemplo aqui para vocês esses 3 exemplos. Eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 3S2, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. E na de baixo eu tenho um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D10. Eu destaquei em amarelo. No primeiro exemplo, qual é a camada de valência? A 3S2. É que tem o maior N, que o N é o 3. O 3 é maior do que o 2 do que o 1. Então ela é a camada de valência nesse caso. O outro exemplo, eu tenho um S2, 2S2, eu tenho 3S2 e 3P6. Eu tenho 2 N's iguais, que é a terceira camada, com 2 elétrons,
e com 6 elétrons. Então, aí é a camada de valência. No exemplo de baixo, eu tenho uma distribuição eletrônica e eu marquei. Aí você tem que ter muito cuidado. Eu tenho 4s2 e 3d10. Mas qual é o maior valor de N? É no 4s2. Então, ela é a camada de valência, certo? Só que nas camadas, eles estão distribuídos em níveis, tem subníveis de energia. Então, qual seria o subnível mais energético ao se fazer uma distribuição eletrônica? Então, o subnível mais energético é aquele subnível mais externo, ou seja, é os elétrons de valência. E lembrando que muitas vezes eles não é da camada mais externa. Se você observar nesse exemplo, que é o último exemplo, esse exemplo aí que eu falei, se você observar os subníveis de energia, o mais energético, ele não é da última camada, beleza? Vou já mostrar para vocês, então vamos lá. Eu vou pegar aqui como exemplo um S2, 2S2, 2P6 e 3S2. Nesse primeiro caso, coincide a camada mais externa, a que tem o subnível energético, mais energético. Mas na segunda camada, não. Qual é a camada de valência? Qual é a camada mais externa? É 4S2. Mas qual é o subnível mais energético? É o 3D10, ok? Tem que ter muito cuidado. Então aqui é o subnível mais energético e aqui o subnível mais energético, que não coincide com a camada de valência, tá bom? Lembrando que quando você for perder ou ganhar elétrons, você não perde do subnível mais energético, você perde da camada de valência, tá bom? Pessoal, até isso por hoje, até isso, só isso. Depois a gente vai trabalhar questões e vamos ver números quânticos, tá bom? Um abraço, boa aula e bons estudos, até a próxima aula.